A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas, receber mais de Deus para as nossas vidas através da palavra escrita que Ele nos deixou. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, nos guia nesse devocional, para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para que não seja nosso coração, mas para que seja a Tua vontade através sobre as nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos continuar aqui o livro de Neemias. Neemias 11, vamos ler até o capítulo 12, verso 26. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos que se ofereceram para morar em Jerusalém. Essa é uma lista dos nomes dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão continuou a viver em suas próprias casas, nas várias cidades de Judá. Mas alguns do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, da descendência de Pérez. Também Maazéias, filho de Baruque, filho de Corrosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, da família de Selá. Dos descendentes de Pérez, 468 foram morar em Jerusalém. Eram todos homens valorosos. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, e 928 parentes ao todo. O chefe deles era Joel, filho de Zicre, auxiliado por Judá, filho de Rassenua, o segundo no comando da cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim e Seraías, filho de Hilquias, filho de Messulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, principal encarregado do templo de Deus. Também 822 colegas que serviam no templo, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelarias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, junto com 242 colegas, chefes de suas famílias, e ainda Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e 128 de seus colegas, homens valorosos. O chefe deles era Zabdiel, filho de Gedorim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Ascricã, filho de Hassabias, filho de Buni, também Sabetai, e Josabade, líderes dos levitas, encarregados do trabalho fora do templo de Deus. E ainda Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, descendente de Asaf, que dirigia as ações de graças e as orações. Também Baquebuquias, assistente de Matanias, e Ábida, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Havia ao todo 284 levitas na cidade santa. Dos guardas das portas, Acube e Talmon, e 172 colegas que guardavam as portas. Os outros sacerdotes, levitas e o restante dos israelitas moravam cada um na propriedade de sua família nas outras cidades de Judá. Mas os servidores do templo, sob a liderança de Zia e Gispa, moravam todos na colina de Ofel. O chefe dos levitas de Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Hassabias, filho de Matanias, filho de Mica, descendente de Asaf. Os membros da família de Asaf eram cantores no templo de Deus. Exerciam suas responsabilidades diárias de acordo com os termos de uma ordem do rei. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zera, filho de Judá, era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados vizinhos com seus campos, alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados, e em Jecabzeel e seus povoados. Também foram morar em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Hazar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag e em Mocaná e seus povoados, e ainda em Enrimon, em Zorá e Jarmute, em Zanoa
e em Adulão e seus povoados, em Laques com seus campos e em Azeca e seus povoados. Assim, o povo de Judá se estabeleceu desde Berseba no sul até o vale de Rinom. Alguns do povo de Benjamim foram morar em Geba, em Miquimás, e em Aia e em Betel, e em seus povoados. Também foram morar em Anatote e em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadide, em Zeboim, em Nabalate, em Lode, em Ono e em Ge-Harassim. Alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Os sacerdotes levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, o sumo sacerdote, foram Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Harim, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miniamim, Moadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os líderes dos sacerdotes e seus companheiros nos dias de Jesua. Os levitas que regressaram com eles foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que, com seus companheiros, era encarregado dos cânticos de ações de graça. Seus companheiros, Baquebuquias e Uni, ficavam em frente deles durante o culto. O sumo sacerdote Jesua gerou Joiaquim. Joiaquim gerou Eliasibe. Eliasibe gerou Joiada. Joiada gerou Joanã. Joanã gerou Jadua. Quando Joiaquim era sumo sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram Meraías, chefe da família de Seraías, Ananias, chefe da família de Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amarias, Jonatas, chefe da família de Maluque, José, chefe da família de Secanias, Adna, chefe da família de Harim, Reucai, chefe da família de Meremote, Zacarias, chefe da família de Ido, Mesulão, chefe da família de Gineton, Zicre, chefe da família de Abias, um chefe da família de Miniamim, Piltai, chefe da família de Moadias, Samua, chefe da família de Bilga, Jonatas, chefe da família de Semaías, Matenai, chefe da família de Joiaribe, Uzi, chefe da família de Gedaías, Calai, chefe da família de Salu, Eber, chefe da família de Amoque, Hassabias, chefe da família de Ilquias, Netanel, chefe da família de Gedaías. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas. Durante o reinado de Dário, o persa, manteve-se um registro dos sacerdotes. Até os dias de Joanã, neto de Eliasibe, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas no livro da história. Estes foram os chefes das famílias dos levitas: Hassabias, Serebias, Jesua, Binui, Cadmiel e outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias de louvor e ação de graças. Um lado respondia o outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram os guardas das portas encarregados dos depósitos junto às portas. Todos eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Jeozadaque, e nos dias do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras. Então aqui a gente viu toda a organização que foi feita. Então não só restaurar, mas tinha toda uma organização, pessoas que eram responsáveis por diversas atividades, pessoas que tinham a liderança e que tinham a responsabilidade de continuar o trabalho na casa do Senhor. 1 Coríntios 10, 14 até o 33. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que eu digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Olha só. Ele está falando que não existe outros ídolos, não existem outros deuses, eles não são de verdade. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus.
E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também no cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes que ele? Tudo é permitido. E aí, novamente, entre aspas, isso aí é os coríntios estão falando. Tudo é permitido, é o que Coríntios falava. E aí Paulo responde: não, mas nem tudo convém. E aí, de novo, Coríntios: tudo é permitido. Aí Paulo responde: mas nem tudo traz benefícios. E aí é a contra-resposta àquilo que os coríntios acreditavam. Não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Olha só a resposta que Paulo dá sobre as coisas que eram sacrificadas a ídolos. Ele fala: apesar de terem sido sacrificados para demônios, o Senhor Senhor, o Deus é Senhor de tudo, e tudo que existe na terra é para ele, por ele. Então ele fala: portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência. Lembrando que era a consciência que fazia as pessoas pecarem. Consciência fraca, achando que estavam adorando outros deuses. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem. Comam o que lhes oferecerem sem questionar nada por motivo de consciência. Novamente a consciência. Mas, e olha aqui o que ele coloca, a condição que ele coloca, né? Mas, se alguém lhes disser: esta carne foi oferecida a um ídolo, não comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. E não é nem por conta de que, por ele ter avisado que o cristão queria se prejudicar. Não, é para a consciência daquele que avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E esse aqui é o versículo que geralmente eu repito no final dos devocionais. Tudo que nós fizermos, temos que fazer para a glória do Senhor, quer nós comamos, quer nós bebamos, que tudo seja para Deus, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Salmos 34, do 11 até o 22. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera. Refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Ó que o salmista começa a dizer qual é a receita para aquele que deseja ter uma vida longa e próspera. Refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Não mintam e não falem maldades. Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor os livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Isso aqui é uma das profecias sobre Jesus, porque nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado por conta do justo. Aqui seria uma profecia acerca de Jesus. A calamidade certamente destruirá os perversos e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. E por fim, Provérbios 21, 14 até o 16. O presente entregue em segredo acalma a ira. O suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. A justiça e a alegria para o justo, mas causa pavor nos que praticam o mal.
Quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos. E essas foram as palavras de hoje, espero que elas entrem no seu coração, que façam morada, que você continue meditando nessas palavras durante o seu dia. Senhor, obrigado por mais essa palavra, obrigado por mais essa revelação que o Senhor nos deu a oportunidade de ler, que o seu Espírito continue confirmando aos nossos corações a tua vontade. Abençoa o nosso dia para que nós possamos te louvar nesse dia do Senhor, nesse domingo, para que nós possamos, aqueles que precisarem trabalhar, aqueles que precisarem estudar, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê vitória em tudo que eles fizerem. Senhor, abençoa os enfermos, os doentes, aqueles que não podem estar na sua casa, para que eles possam ser recuperados, regenerados. Nos dê o pão nosso de cada dia, para que nós tenhamos sempre o sustento dia após dia. Senhor, continua conosco, abençoando para que possamos continuar lutando contra os pecados, para que nós possamos continuar sendo fiéis e firmes. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.